Então a gente continua aqui no artigo 44, trazendo mais requisitos para a pena restritiva de direitos. Vamos falar mais sobre esse artigo 44 porque ele é muito importante. Agora a gente vai para o artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal. Artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal. Olha o que ele diz aqui. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direitos. Seguinte, antes da gente fazer a análise desse parágrafo 2º, nós vamos voltar no caput rapidamente para entendermos 2 características das penas restritivas de direitos, que são a autonomia e o fato de serem substitutivas. Elas são autônomas e substitutivas. É o que a gente anota no caderno por enquanto. Vamos colocar aí o seguinte: as penas restritivas de direitos são autônomas e substitutivas. Isso vai ter relação direta com o que está escrito no artigo 44, parágrafo 2º. Elas são autônomas e substitutivas. Vinícius, o que significa isso? Serem autônomas e serem substitutivas. Quando falamos que as penas restritivas de direitos são autônomas, isso significa que em relação aos crimes que estão no Código Penal, não haverá cumulação de pena privativa de liberdade com pena restritiva de direitos para o cumprimento pelo condenado. Cuidado! Quando dizemos que as penas restritivas de direitos são autônomas, estamos dizendo que, em relação aos crimes que estão no Código Penal, não haverá cumulação de pena privativa de liberdade mais pena restritiva de direitos. O juiz vai fazer o que então? Primeiro ele vai encontrar a pena privativa de liberdade e, se o indivíduo tiver direito à substituição, o juiz vai substituir. Daí dizemos também que elas são substitutivas, ou seja, elas são aplicadas sem acumulação com a pena privativa de liberdade, por isso são autônomas, e são substitutivas porque o juiz primeiro encontra a pena privativa de liberdade e depois substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Essa explicação é muito importante em relação ao que nós vamos ver no 44, parágrafo 2º, que eu repito aqui para você a leitura. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direitos. O que o Código está deixando claro para você? Primeiro, o juiz encontra a pena privativa de liberdade e encontra o quantum dessa pena privativa de liberdade, ou seja, a pena aplicada. E depois ele vai encontrar a pena restritiva de direitos conforme o quantum da pena privativa de liberdade. Então veja, no caso de pena privativa de liberdade aplicada, não é combinada, aplicada até 1 ano, qual é a conclusão? O juiz vai substituir por multa ou uma pena restritiva de direitos. Então, sendo a condenação à pena privativa de liberdade, pena concreta, em até 1 ano, o juiz vai substituir por multa ou uma pena restritiva de direitos. Agora,
No caso de condenação a pena privativa de liberdade superior a 1 ano. E aí o que o juiz vai fazer? Aí o juiz vai ter as seguintes opções. Ele pode aplicar uma multa mais uma pena restritiva de direitos. Então o juiz pode aplicar a multa mais uma pena restritiva de direitos, é uma possibilidade que ele tem. E qual é a segunda possibilidade? Ou 2 penas restritivas de direitos. O juiz tem essa segunda possibilidade no caso da pena em concreto, a pena privativa de liberdade em concreto, ser superior a 1 ano. Ele então tem a possibilidade de multa mais uma pena restritiva de direitos, ou, se preferir, 2 penas restritivas de direitos. Compreendeu? Temos então esse caráter substitutivo. Veja, a gente vai ver que no Código de Trânsito é possível cumular pena privativa de liberdade com restritiva de direitos. Vamos ver? É possível, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, tem previsão de cumular pena privativa de liberdade com restritiva de direitos. A gente vai ver que na Lei de Drogas é possível que o juiz aplique de imediato uma pena restritiva de direitos, em vez de primeiro encontrar uma pena privativa de liberdade. É o que vai acontecer, por exemplo, no porte de drogas para consumo pessoal. Então, o que eu tenho a dizer em relação a esse artigo 44, as regras que estão no artigo 44, elas dizem respeito aos crimes que estão no Código Penal e também as infrações penais na legislação especial em que não haja norma específica sobre pena restritiva de direitos. Aí segue a regra geral do Código Penal. Entendeu isso? Então, as infrações que estão no Código Penal seguem o artigo 44. E as infrações que estão em legislações penais especiais, que não tenham normas específicas sobre penas restritivas de direitos, essas infrações seguem a regra geral do Código Penal. Então, exemplificando, no caso do Código de Trânsito, a gente tem lá normas específicas sobre penas restritivas de direitos. Então, já não aplico a regra geral do artigo 44 do Código Penal. Mas aí a gente vai encontrar outras leis, como, por exemplo, a lei de racismo, em que a gente não vai ter normas específicas, e aí, com isso, eu vou aplicar a regra geral do Código Penal. Entendeu isso? Ok, muito bem. Vamos adiante aí, vamos adiante. O parágrafo 3º já foi comentado por nós no bloco anterior. A gente precisa falar ainda dos parágrafos 4º e 5º. Olha o que diz o parágrafo 4º desse artigo 44. Ele diz assim: a pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Veja só, quando o indivíduo recebe o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, supõe-se que ele vai cumprir as condições do benefício. Então, por exemplo, foi substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade. Supõe-se que ele vai cumprir a prestação de serviço à comunidade e depois a pena vai ser extinta com o cumprimento. É o que se supõe. Na prática, no entanto, não é bem assim que funciona. É normal e natural que o apenado, no curso da execução da pena restritiva de direitos, não cumpra essa pena adequadamente. E o que está dizendo, então, o parágrafo 4º, a pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Significa o quê?
que voltaremos ao status quo anterior. Se o juiz inicialmente pegou uma pena privativa de liberdade e substituiu por uma restritiva de direitos, agora a gente tem o caminho inverso. O indivíduo descumprindo a pena restritiva de direitos e o juiz agora convertendo a restritiva de direitos em privativa de liberdade, como diz aqui o parágrafo 4º. E aqui diz, no cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Isto é, o tempo que o indivíduo cumpriu de pena restritiva de direitos não é jogado no lixo. Esse tempo ele é considerado para efeito de detração no que tange ao tempo remanescente de execução da pena privativa de liberdade, ou seja, aquilo que sobrou. Então eu vou aproveitar o tempo cumprido de pena restritiva de direitos. Agora veja, o Código está dizendo que se houver essa conversão e o indivíduo tiver que cumprir o remanescente como pena privativa de liberdade, no mínimo 30 dias de detenção ou reclusão ele vai ter que cumprir. Veja, mesmo que ele tenha descumprido a restritiva de direitos, faltando 10 dias para extinguir a pena. Agora, se o juiz fizer a conversão, no mínimo 30 dias de reclusão ou detenção, esse indivíduo vai ter que cumprir. Ou seja, com a conversão, minimamente 30 dias. Minimamente 30 dias ele vai ter que cumprir de pena privativa de liberdade. Ainda que em regime aberto, mas 30 dias ele vai ter que cumprir de pena privativa de liberdade. E aí o parágrafo 5º diz, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Isso aqui é algo que acontece no dia a dia da vara de execução penal. Então, o 44, parágrafo 5º, vou colocar aqui para a gente fazer um comentário, ele vai trazer um problema prático muito comum no juízo da execução penal, que é o seguinte, é aquele camarada que cumpre pena restritiva de direitos, está cumprindo direitinho e tal, e aí chega na VEP uma outra condenação, transitada em julgado também, que chega na execução penal, agora para o indivíduo cumprir. Como é que eu faço agora se o cara estava prestando serviço à comunidade e agora chegou a condenação em regime fechado para ele? Aí está escrito aqui, ó, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Aí veja o seguinte, o que a lei está querendo dizer? O cara está cumprindo prestação de serviço à comunidade, pena restritiva de direitos. Se chega uma condenação em regime inicial fechado, o juiz vai ter que converter essa pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e unificar com essa condenação que chegou em regime fechado. Por quê? Porque em regime fechado o cara não tem como cumprir a restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade. Esse é o problema. Então chegou em regime fechado, ele vai ter que pegar essa pena de prestação de serviço à comunidade e converter em privativa de liberdade, porque é impossível o cumprimento concomitante das duas, não tem como. Então o juiz converte, unifica e agora ele cumpre tudo como pena privativa de liberdade. É isso que o parágrafo 5º está querendo dizer. Agora é o seguinte, a parte final diz, podendo deixar de aplicar a conversão, ou seja, deixar de converter em pena privativa de liberdade, se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. O que o parágrafo 5º está querendo te dizer? Está querendo dizer o seguinte, ó, mas se o cara está cumprindo a pena restritiva de direitos, como a prestação de serviço à comunidade, por exemplo, e chega uma condenação na VEP em regime aberto, em que ele não vai ser preso, é compatível, é possível que ele cumpra ao mesmo tempo a pena restritiva de direito de um crime anterior, mais o cumprimento do regime aberto desse crime posterior. Então olha que interessante. Se for possível que ele cumpra as duas ao mesmo tempo, as duas penas, ou seja, cumprir o regime aberto e cumprir também a pena restritiva de direitos, se isso for possível, o juiz então
não fará a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. O juiz, então, permitirá que o indivíduo cumpra as duas concomitantemente. Entendeu isso? Então, ó, lendo de novo aqui o parágrafo 5º para você entender melhor até. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Ou seja, o juiz da execução penal vai avaliar se é possível cumprir as duas concomitantemente, aí chegando a condenação em regime fechado não vai ser possível, o juiz então decidirá sobre a conversão, naturalmente convertendo a restritiva de direito, que já estava sendo cumprida, numa pena privativa de liberdade, que vai ser unificada com a condenação que chegou e o indivíduo continua cumprindo a pena, no caso as duas, como pena privativa de liberdade. Essa é uma situação. Ou no regime semiaberto também, a mesma coisa. Agora, se, por exemplo, chega em regime aberto e o juiz verifica, olha, em regime aberto ele tem condições de cumprir as duas. Tem condições de cumprir as duas? Tem. Então o juiz não vai fazer a conversão da restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Entendeu isso? É fácil isso, não é nada de outro mundo não. O que é difícil é porque não é uma coisa que muitas vezes nem o profissional do direito que atua na área criminal vê no dia a dia, porque é algo muito ligado à execução penal. Então ver isso na prática está mais relacionado, inclusive, a defensores públicos que atuam na vara de execução penal, promotor de justiça, juiz que atuam na VEP. Mas é algo fácil de entender, não é algo difícil de se entender, está aqui na lei. A gente está dando aqui alguns exemplos para que você compreenda melhor, não é nada de outro mundo não. A gente continua no próximo bloco falando sobre penas restritivas de direitos.